E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Na última aula a gente falou sobre o Standard Scalar aqui nas técnicas de normalização dos dados. Hoje a gente vai falar aqui sobre a outra função aqui, que é uma das mais importantes também. Aqui, geralmente, as que eu mais utilizo, o Standard Scalar e o Minimax Scalar, tá? Lembrando que a gente está aqui na parte de pré-processamento aqui no nosso curso, né? A gente já passou ali pela parte de analisar os dados, como que a gente input os dados, a parte ali de a gente fazer análises exploratórias, quais são os tipos de gráficos ali que a gente consegue utilizar, passando por correlações também, sobre como separar variável target de variável descritiva, e agora aqui a gente está na parte de normalização, tá? Se você não viu a última aula, eu acho que é bem legal você ver, tá? Que é a parte do Standard Scalar, que a gente fala aqui sobre a primeira função de como que a gente faz a normalização dos dados. E, perdão, e vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre o Minimax Scalar, tá? Eu peguei uma definição aqui do Google, tá? Bem simples. O Minimax Scalar é a mais utilizada e difundida das técnicas de scaling. Nela, cada um dos atributos é ajustado para caber em um intervalo geralmente entre 0 e 1, tá? Se você viu a aula do Standard Scalar, só repassando aqui o que é o Standard Scalar, a gente lembra que o Standard Scalar ele utiliza aqui a média e o desvio padrão para reescalar os dados ali quando a gente tem uns dados muito dispersos entre eles. Por exemplo, a gente tem dados de categorias que vai de 0 a 5, só que aí a gente tem uma coluna de renda que vai de 0 a 1 milhão. Então a gente utiliza aqui as técnicas de escalonização para a gente conseguir normalizar esses dados e deixar eles num intervalo bem parecidos para que a gente consiga ali aplicar os modelos de machine learning. Porque o que acontece? Como o modelo de machine learning utiliza modelos matemáticos para fazer as previsões, se a gente tem alguns dados em uma escala muito diferente, pode ser que ele interprete que aquele dado é um dado mais importante do que outro, só por causa da escala que ele está ali na hora de fazer aquele cálculo, né? O que às vezes também não é verdade. É por isso que a gente utiliza esses métodos de scaling aqui para deixar tudo aqui na mesma medida, tá? Bom, vamos lá. Essa daqui é a formulazinha do Minimax Scalar, tá? Que aqui é o x escala. De que ele vai fazer? Ele vai pegar o x, vai fazer menos o menor valor daquela coluna dividido pelo maior valor da coluna menos o menor valor da coluna, tá? Então esse é o cálculo que ele vai fazer para cada dado para chegar numa escalarização ali entre 0 e 1. E se tiver um número negativo, ele pode ser de menos 1 a 0 também, tá? Então ali geralmente, se os nossos dados aqui não é bem comum a gente ter número negativo, mas se for apenas números positivos, de 0 a 1, e se for números negativos, ele pode ir até menos 1 também, tá? Mas ele fica sempre ali naquele intervalo de menos 1 e 0 ou 0 e 1, tá? Bom, aqui eu vou importar as bibliotecas, tá? Que eu estou importando pandas, que a gente sempre utiliza normalmente. Na última a gente importou o Standard Scalar, aqui a gente está importando da scalar.preprocessing, a gente está importando aqui o Minimax Scalar, aqui importando o Matplotlib padrão e o Seaborn para a gente fazer alguns gráficos aqui, tá? Bom, aqui eu vou nessa database, é a mesma database que a gente está utilizando nas últimas aulas, eu peguei essa base de dados aqui do Kaggle. Vamos dar uma olhada aqui nela, dando ponto .head, tá? Aqui a gente vê que a gente tem as colunas roll number, customer ID, aqui sobrenome, o credit score, qual que é o país do cliente, a idade, etc, que tipo de cartão. E aqui, essa base de dados aqui seria, a gente tem as informações de clientes e se o cliente ele deixou de ser um cliente ou não, que é essa coluna excited aqui, que é a nossa variável target. Então aqui a gente vê que a gente tem vários dados aqui sobre os clientes, para a gente ver como que, se existe algum padrão de clientes que deixaram de ser clientes, para que a gente consiga prevenir que um cliente deixe de ser cliente antes de ele deixar de ser cliente, tá? Então aqui a gente faz um estudo para a gente analisar qual que são os padrões para saber se o cliente saiu aqui provavelmente é um banco, né? Para que ele deixou de ser cliente e como que a gente consegue prevenir que ele deixe de ser cliente, tá? Aqui a gente já vê que a gente precisa fazer algumas coisas nessa base de dados, lembrando que essa parte aqui de escalonamento, ela é bem ali na parte final aqui do pré-processo, então a gente precisa aqui transformar as variáveis, como a gente vai fazer esse cálculo, todas as variáveis categóricas que a gente tem aqui, como geography, a gente precisa transformar isso em variáveis numéricas através do label encoder, então aqui a gente vai fazer toda a parte aqui de label encoder, etc, separar em variável target, variáveis descritivas, e só depois disso a gente fazer o escalonamento, tá? Eu vou dar aqui um describe para a gente dar uma olhada. Quando a gente der esse f.describe, a gente consegue ver que aqui a gente tem os nossos valores. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui a idade. A mínima é 18 e a nossa idade máxima aqui é 92. Então a gente tem pessoas aqui nessa base de dados de 18 a 92 anos. Mas quando a gente vai ver aqui o balance, a gente vê que o balance, o mínimo é 0 e o máximo aqui é 250 mil
898. Então a gente vê que a gente tem uma diferença de escala muito grande. Quando a gente olha essa variável idade aqui, a gente vê que o máximo é 92 e aqui é 250.898. A gente vê que tem uma escala muito diferente aqui entre esses dados. Então isso é um grande problema aqui. Então geralmente quando a gente tem essa diferença de escalonamento, a gente utiliza aqui uma função de escalonamento para que a gente consiga deixar isso aqui na mesma escala. É esse tipo de problema que a gente resolve com o escalonamento. Como eu falei anteriormente, o modelo de machine learning, por utilizar modelos matemáticos, pode ser que ele coloque mais importância nessa variável balance pelo número ser muito maior do que por essa variável idade, por ele ser um número muito menor. E às vezes isso não é verdade, ele só está fazendo isso só porque o outro número está numa escala muito maior do que o outro, e é por isso que a gente utiliza o escalonamento para deixar tudo na mesma escala, tá? Aqui eu vou remover os dados não importantes, tá? Essa coluna aqui, roll number, a gente não vai utilizar. Customer ID a gente também não vai utilizar. Talvez a gente utilizaria essa coluna aqui de sobrenome, mas aqui eu vou tirar, tá? Então aqui eu estou dando def.drop, que eu estou colocando as colunas que eu vou deletar. Aqui, vírgula, axis é igual a 1, que eu estou dizendo que eu quero que delete a coluna, essas colunas então. Vou executar aqui, vou dar um ponto head, a gente vê que a gente já deletou essas colunas. E aqui a gente só tem as colunas agora que são colunas importantes aqui, que a gente poderia utilizar para chegar no resultado final, tá? Aqui eu vou fazer um gráfico para a gente dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver visualmente aquilo que a gente viu ali na parte do describe, tá? Quando a gente olha aqui, aqui o escalonamento dos nossos dados, a gente vê que todas as variáveis aqui, elas ficam... A gente nem consegue ver o box plot dado, que ele fica bem pequenininho, porque aqui o balance e o estimated salary, ele tem um escalonamento muito maior. A gente vê que aqui, ó, até 250 mil, enquanto aqui a gente não consegue nem ver, fica ali entre 0 e 100, provavelmente, ou até menos aqui. Então, a gente vê que a gente tem um problema de escalonamento aqui nesses dados. Enquanto a gente tem duas variáveis aqui que elas são muito grandes, as outras variáveis elas são muito menores, tá? Isso que aqui não está nem contando as variáveis categóricas que a gente vai transformar agora, tá? Bom, aqui a gente vê que a gente tem essas variáveis categóricas, né? Geography, Gender e Card Type. Então aqui a gente vai transformar essas variáveis como elas são variáveis categóricas, a gente vai transformar elas em variáveis numéricas para que a gente consiga ali aplicar o cálculo. Então aqui a gente vai utilizar o Label Encoder, que a gente viu nas últimas aulas, tá, também. Então aqui eu estou criando o Label Encoder normal e estou transformando essas variáveis em variáveis contínuas aqui. Quando a gente executa isso daqui e der um ponto head, a gente vê que a gente transforma. Se você não está entendendo tudo que eu estou fazendo aqui, a gente já tem aulas sobre esses temas, tá? Então é só você voltar alguns vídeos que você vai ver por que eu estou fazendo isso daqui, tá? E como que eu faço isso. Então aqui eu estou transformando essas variáveis, a gente viu que transformou todas essas variáveis aqui, o Geography, a gente transformou aqui o sexo da pessoa e o Card Type. Agora elas são todas variáveis numéricas e a gente tem essa visualização aqui. A nossa base ela está perfeita aqui para a gente já conseguir separar em target em variáveis descritivas e depois utilizar o escalonamento, tá? Como a gente não tem mais nenhuma variável categórica aqui, a gente tem variáveis categóricas, mas elas não estão em string, elas estão todas em números contínuos, então a gente já consegue partir para essa parte, tá? Aqui eu vou separar aqui em variável target e variável categórica. A gente sabe que a nossa variável aqui target é o excited, então aqui eu vou separar na variável x, eu estou colocando todas as variáveis descritivas, dando um drop em só esse excited quando eu executo isso daqui. Eu vou até colocar aqui para a gente dar uma olhada para vocês verem como fica. A gente vê que a gente tem esse mesmo data frame, é o mesmo data frame ali em cima, só que sem essa variável excited. Então a gente tem todas as variáveis descritivas aqui dentro dele, tá? Aqui eu vou dar um x igual a .xValues para transformar esse data frame e colocar em listas ali em arrays. E aqui na variável y eu estou colocando só aqui o excited, que é a nossa variável target, né? Então eu vou executar aqui. Quando a gente executa aqui o x.0, a gente vê que a gente tem... Executar aqui o x, a gente vê que a gente tem várias listas, né, que são todos dados, cada lista ali é uma linha dessa data frame, e aqui o y, a gente tem todas as variáveis targets ali, a gente vê que o tamanho deles é o mesmo, que é 10 mil para cada valor, no x e tanto no y, então a gente conseguiu aqui separar em variável target variáveis descritivas, tá? Bom, agora a gente vai aplicar a normalização. Aqui estou mostrando o cálculo novamente para a gente lembrar. Aqui a gente tem o x-scaled, que é o resultado que a gente vai ter, né? É igual, então a gente vai pegar o valor, fazer ele subtrair ele pela mínima daquela coluna, da coluna inteira, e dividir pela máximo daquela coluna, do valor máximo, subtraído pelo valor mínimo, tá? Aqui eu vou mostrar como que tá os gráficos aqui a parte depois da transformação. Agora a gente sabe que a gente tem essas colunas aqui que elas são colunas categóricas, mas a gente ainda tem esse escalonamento que está muito diferente aqui entre essas variáveis, que são as variáveis aqui, acho que balance e estimated salary. A gente continua com isso, só para a gente dar uma olhada antes de a gente aplicar a normalização, tá?
como que a gente vai aplicar a normalização? Lembrando que a gente importou aqui essa biblioteca, né? Se a gente não importar aqui o Minimax Scalar, a gente não vai conseguir executar isso, tá? Então a gente precisa importar lá em cima, ou a gente poderia importar aqui embaixo também, não faz nenhuma diferença, mas eu gosto de deixar todas as bibliotecas ali em cima todas juntas. Aqui, eu estou criando aqui, objet underline norm é igual a minimax scalar, abre parênteses, ponto fit x. Então eu estou treinando aqui, estou dando um fit aqui nesse x, tá? Aqui eu vou executar, quando a gente executa esse objeto norm, a gente vê que a gente tem um objeto aqui minimax scalar. E aqui eu estou criando uma nova variável x, a normalization é igual objet norm, que é essa coisa que a gente criou aqui com o minimax scalar, e estou dando um ponto transform no x. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todo aquele cálculo aqui de cima para todos os valores ali que a gente tem dentro do x. Quando a gente executa isso daqui, eu vou dar um x0 aqui, a gente vê que esse é o x normal, né, que é a nossa base de dados lá normal, e esse aqui é o x normalization que a gente criou. A gente vê que aqui, por exemplo, aqui a gente tinha 6, 0, a gente tinha uma escala um pouquinho diferente, e aqui agora a gente vê que a gente tem uma escala toda entre 0 e 1. Ele conseguiu fazer esse escalonamento dos dados, então a gente ele aplicou todo aquele cálculo para todos aqueles dados, e agora os nossos dados eles estão normalizados, tá? Eu vou colocar aqui um gráfico para a gente dar uma olhada. Quando a gente coloca o gráfico, a gente vê aqui que a escala era 0 e 1, e quando a gente compara com aqui, que a gente tinha 250 mil até 0, e aqui a gente não via os box plots, a gente vê que os nossos dados agora, eles estão todos dentro da mesma escala ali, e a gente consegue efetuar todos os cálculos agora de machine learning, etc, porque os nossos dados estão numa escala parecida, então a gente não vai ter mais aquele problema de dimensionalidade ali, de um dado estar muito maior do que o outro, tá? A gente vê que aqui ele está entre 0 e 1 aqui no eixo Y, e aqui a gente tem as colunas, e a gente vê que os box plot aqui ele está bem distribuído, tá? A gente tem agora os dados eles estão numa escala bem parecida. Eu vou transformar esse x normalization aqui em um data frame para a gente dar uma olhada, tá? E vou dar um df.scribe aqui para a gente ver o do df, e aqui o df standard, que é aqui o do normalization que a gente criou, tá? A gente vê que aqui todos os nossos dados está mínimo e máximo, ele está entre 0 e 1, que é o que ele faz ali. Então a gente tem os dados ali bem distribuídos, enquanto aqui a gente tem 850 de máximo, a mínima 350. Aí quando a gente vai aqui para geografia, 0 e 2. Então a gente vê que aqui, quando a gente dá um ponto describe nesse novo data frame que a gente criou com os dados normalizados, a gente vê que os nossos dados estão numa escala muito mais parecida para que a gente consiga aqui prosseguir com rodar nossos modelos de machine learning, etc. É sempre bom testar com Minimax Scalar e depois com Standard Scalar. Tem alguns modelos que a gente consegue resultados melhores com uns e com um ou com outro. Eu sempre geralmente uso, para ser bem sincero, eu uso mais o Standard Scalar do que o Minimax Scalar aqui, mas é sempre bom a gente saber que a gente também tem um Minimax Scalar aqui para fazer esse escalonamento, tá? Eu acredito que seja isso, eu espero que tenha ficado fácil o entendimento. Caso você não tenha entendido ou tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Meu LinkedIn está aqui na descrição, tá? Caso você queira me mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.